Oi, gente, bom dia. Hoje eu vim aqui falar com vocês não a respeito de brincadeiras, mas hoje é uma dica de uma leitura de um livro que eu tô assim profundamente apaixonada. Ele chama Contos da Natureza. Ele não é um livro que vai ensinar o seu filho sobre, enfim, espécies de natureza ou sobre os animais, mas ele vai ensinar, ele vai ajudar o filho a, não só o filho, não só a criança, né, mas o adulto também a sentir aquele amor pela natureza, a sentir vontade de cuidar de verdade, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante, assim, você preservar a natureza, preservar a mãe terra, ter esse amor que de fato é importante, né, para ela, porque a gente cuidando da natureza, ela cuida da gente também. Então esse livro aqui, ele não é apenas de contos, ele conta também a história por trás dos contos. E o mais interessante de tudo é que ele dá ideias, né, de brincadeiras ou atividades para você fazer com a sua criança. Por exemplo, essa daqui, ó. E é tudo de acordo com o conto. Ele narra todo o conto e na sequência ele dá uma ideia de uma atividade. Por exemplo, esse daqui, faça um comedouro de pássaros com pinha, né? Aqui no caso é com pinha, né? A gente não tem muito aqui na nossa região, mas dá para ter ideias, né? A gente pode ter outras ideias que dá para usar, né? A mesma base da brincadeira, mas fazer com outras coisas. E tem uma história que eu gostaria de contar uma partezinha pequena. É uma das histórias que eu e o Gabriel a gente mais lê desse conto aqui. E ela chama A Árvore de Amrita. Essa é uma história que aconteceu na Índia e ela aconteceu real, assim, é uma história verdadeira, né, que aconteceu em 1730 em uma aldeia lá. E é bem interessante a gente saber da história por trás da história, a história por trás do conto, né, que explica algumas questões que se fazem hoje, né, que acontece hoje na natureza, principalmente das pessoas que gostam, né, que cuidam da natureza. Então aí a gente começa a entender da onde que surgiu. Então vem lá dos nossos ancestrais, lá da nossa história mesmo, né, que aí vai se repetindo. E essa história é fantástica. Basicamente, ela conta de uma menininha, a Amrita, que ela tem uma árvore e ela cuida muito dessa árvore, ela repousa na árvore, ela sobe na árvore, ela se sente assim a rainha da floresta porque ela tem uma árvore e ela é apaixonada nessa árvore. E um dia ela estava lá descansando e de repente ela começa a escutar umas batidas, né, na árvore, não na dela, né, assim ao longe. E aí ela saiu para procurar, para descobrir o que era que estava acontecendo e de repente ela vê que eram homens com machado cortando árvores. Então ela ficou assim desesperada e saiu correndo para procurar, para contar o que estava acontecendo, né? Eu tô contando aqui, filho, vem aqui, a história da árvore de Amrita. Tô contando para as pessoas aqui. Você lembra dessa história? Vai lá com seu pai, ele vai te ajudar. Deixa eu terminar aqui. E aí eu quero ler a parte, porque ela sai, chega lá na aldeia e ela procura as mulheres. Ela não vai em busca dos homens, né? Ela chega lá com as mulheres e fala: estão cortando as árvores. Fala para a mãe dela. Então a mãe começa a reunir as mulheres, as crianças, né? Eram mulheres jovens, idosas, vós, crianças, enfim, todas elas saem em multidão para tentar resolver essa situação, né? E aí, a parte que eu quero ler para vocês é linda. Deixa eu achar aqui, E aí elas chegaram, ó, essa parte que eu gostaria de ler. Ao chegarem, encontraram os cortadores de árvores afiando os machados. A mãe de Amrita cumprimentou-os com cortesia, abaixando a cabeça e unindo as mãos. Namastê. Não queremos criar problemas.
Hoje é com participação especial do Gabriel, porque ele gosta muito dessa história, né, filho? Então a mãe de Amrita falou: Namastê, não queremos criar problemas, mas não podemos permitir que vocês derrubem essas árvores. O chefe dos madeireiros lançou os olhos sobre o grupo minguado de mulheres postadas diante deles, coloridas como flores do deserto em seus saris vibrantes e tão indefesas. Ele bufou com desprezo. Vocês não são donas dessas árvores? Temos ordens do Marajá. Senhor, essas árvores são nossa vida, protestou a mãe de Amrita. Suas raízes firmam o solo. Elas impedem o deslizamento da terra nas estações das monções. Sem ela, nossos campos e nossas casas seriam levadas pelas águas. Que importância tem seus casebres? Respondeu o homem, com um gesto de descaso. Com essa madeira, o Marajá terá o mais belo palácio da Índia. Por favor, implorou a mãe de Amrita. Essas raízes absorvem a chuva para que a terra nos ofereça água pura. Entenda, precisamos dessas árvores para sobreviver. Enfim, aí elas vão aqui falando, né, tentando convencer eles de alguma forma. Tem uma parte aqui que eu acho linda, que ela fala assim, ó, aí já é a tia de Amrita que fala: Senhor, veja como esse solo é rico. Ela disse, fazendo escorrer um punhado de terra entre os dedos. Ele é nutrido pelas folhas que caem. Se vocês tirarem essas árvores, as plantas, as ervas e tudo que cresce aqui vai morrer. Essas ervas significam cura de uma infinidade de doenças. E aí acontece que elas não conseguem convencê-los. Então, Amrita ficou desesperada, de repente, porque um deles estavam indo em direção à árvore dela. E ela ficou tão desesperada que a única coisa que ela fez foi correr e abraçar a árvore, assim, muito forte, muito forte. E o chefe, né, dos cortadores de árvore falava: vamos, corte essa árvore agora! E ela ficou abraçada com a árvore, né? Porque aí se ele tinha que cortar ela também. Então o homem que ia cortar se negou a fazer isso. E aí quando as mulheres viram essa atitude de Amrita, todas elas começaram a abraçar as árvores. Então ficou assim, os homens ficaram impossibilitados de cortar essas árvores, né? Então eles desistiram. E aí elas foram para casa, tudinho, né? Depois o Marajá, e vocês vão saber o final da história, mas é lindo. Basicamente, resumidamente, a história é essa. E essa é uma das histórias lindas que tem nesse conto aqui, né, filho? Que a gente ama. E eu sugiro que você adquira esse livro, que vale muito a pena, né, Gabriel? Mostra aqui para eles. Que é de uma leitura emocionante. Eu me emociono toda vez que eu leio. Então, se vocês puderem, né, adquirir também, eu acho que a criança de vocês também vai amar. Então fica aí, dica. A dica de hoje é Contos da Natureza.